Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. A graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Onde estão o povo de Deus, povo lavado, remido, santificado, povo salvo e revestido pelo poder de Deus? Estão aqui? Posso ouvir um amém? Glória a Deus por isso. Queridos, quero vos convidar a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao versículo 34. Esse texto tem como epígrafe a seguinte temática: o grande mandamento. E eu oro para que o Senhor possa falar aos nossos corações de uma forma bem especial e que não haja dúvida em nosso meio de que Deus se fez presente e fez a sua vontade acontecer. Quero convidar os irmãos a acompanharem pelo projetor. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouviram discutir e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Ao que lhe disse o escriba: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é um e fora dele não há outro. E que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E ninguém ousava mais interrogá-lo. Pai querido, nós te damos graça por esta palavra. Ministra aos nossos corações, por meio da unção que há nesse lugar, através do teu Santo Espírito que se faz presente em nosso meio. Essa é a nossa oração, te rendendo graça desde já em Cristo Jesus. Os irmãos podeis se assentar. Antes de ministrarmos propriamente a palavra, eu gostaria de te convidar a não estar disperso, desatento, a procurar, na medida do possível, se conectar com os céus e estar completamente compenetrado com o que há de ser dito, porque a palavra de Deus é palavra de vida e é palavra de salvação. Marcos 12, versículo 30. Gostaria de te convidar toda a igreja a lermos juntos. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Pode deixar aí, tá? Durante a ministração. Meus queridos, a Bíblia é um livro de promessas, de bênçãos, de maravilhas, mas a Bíblia também é um livro de mandamentos. A grande questão é que cremos nas promessas, acreditamos nas bênçãos e desejamos as maravilhas, mas ocasionalmente, displicentemente, negligenciamos os mandamentos. Existem mandamentos divinos sobre as nossas vidas e precisamos refletir sobre esses mandamentos. É interessante que no contexto dessa passagem existia debates teológicos, contendas doutrinárias entre qual seria o maior de todos os mandamentos. Não eram poucos os mandamentos que os judeus seguiam. Há quem pense que se resumia apenas o decálogo, as 10 leis de Moisés, a quem alguns chamam de leis morais. Além das leis morais, existiam as leis cerimoniais. Dentro da lei cerimonial existia
613 preceitos. E os fariseus, saduceus, escribas, zelotes e essênios viviam discutindo sobre qual seria o maior de todos os mandamentos. E aqui, conforme vocês viram e ouviram, de uma forma perspicaz, capciosa, eles tentam encurralar Jesus, provando, colocando ele em uma espécie de beco sem saída. Mas Jesus, com aquela sabedoria extraordinária, ele sempre encontrava uma resposta que deixavam todos atônitos, perplexos e completamente constrangidos, sem reação. Eles perguntam no intuito de provar qual é o maior mandamento. É interessante que Jesus não cita o mandamento do Decálogo. O Decálogo, os 10 mandamentos, é interessante também notar que os quatro primeiros mandamentos trata-se do relacionamento do homem com Deus. Os 6 posteriores trata do relacionamento do homem com o seu semelhante, com o seu próximo. Jesus não cita nenhum desses mandamentos, mas um texto antigo que está em Deuteronômio, onde Moisés, sendo usado por Deus, uma forma de inspiração divina, ele disse: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Da mesma forma, eu venho diante de vocês para dizer: ouça, ó evangelizadora, o Senhor teu Deus é o único Deus, não há outro Deus além do nosso, não há outro Deus acima do nosso, não há outro Deus que possa se equivaler ou se comparar ao nosso Deus, Ele é único. E Jesus logo ensina que Deus é único e um ser completamente exclusivo, completamente único. Mas a grande questão é que a pergunta que não quer calar: qual é o grande mandamento? E Jesus fala que o grande mandamento se resume no amor. E o impressionante dessa lição tão extraordinária é que amor não se baseia em realizações, mas sim em relacionamentos. É possível alguém ter realizações sem ter relacionamento, mas é impossível alguém ter relacionamento sem viver em grandes realizações. Jesus apresenta o amor como um grande, sublime mandamento, ao ponto que a Bíblia diz que o amor é o cumprimento de toda a lei, pois aquele que ama não pratica o mal, não deseja o mal para o seu próximo, para o seu semelhante. O amor é uma dívida que nós temos um com os outros. A Bíblia nos diz: a ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor. O amor com que vos amei. Esse amor, conforme os preceitos divinos, ele deve ser não fingido, porque há pessoas que fingem amar. É fácil dizer que ama. É fácil, é muito simples amar na teoria. Mas é na prática que nós comprovamos e confirmamos o nosso verdadeiro amor. De modo que Jesus disse em João 14, aquele que me ama guardará os meus mandamentos e eu também os amarei. Eu chamo a atenção da igreja para refletirmos sobre o grande mandamento, ciente de que está escrito em João 13:35, nisto conhecereis quem sois verdadeiramente meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. O amor é a característica principal de um nascido de novo, de um nascido de Deus. É preciso amar. Amar para a gente não é uma questão de opção, mas uma questão de dever, uma questão de obrigação. Explicação, não há justificativa, porque você percebe que o verbo está conjugado no imperativo: amai. Nesse caso, amar até mesmo os nossos inimigos, porque amor não se trata de sentimentos simplesmente, mas sobretudo de compromisso, de atitude. É impossível sentir uma sensação de afeto, de admiração por pessoas que nos perseguem, por pessoas que caluniam, por pessoas que se declaram nossos inimigos, mas podemos sim agir com amor, de forma que se estiverem com sede, podemos oferecer água para beber. Se estiverem com fome, poderemos oferecer pão para comer. E de alguma forma, cumprir a lei do amor. É dessa forma
que nós nos identificamos como cristão. Agora presta atenção. Não é o teu intelecto, não é o conhecimento que você tem das Escrituras Sagradas que confirma se você nasceu de novo ou não. Há pessoas que conhecem a Bíblia. Parabéns. Satanás é o maior teólogo que já existiu na Terra. Ele estava lá quando tudo aconteceu. Ele viu todos os episódios, testemunhou de todos os fatos. Não é o conhecimento. Também não é simplesmente a crença, o credo. Porque se você crê, parabéns. A Bíblia diz que o inferno se crê, os demônios crê que se estremece. Não é o conhecimento, não é a simples crença. Não se trata dos dons espirituais. Não é através da forma que você é usado, por meio de talento, por meio de habilidade, por meio de aptidão, por meio de carisma, por meio de algum dom específico que vai lhe identificar como cristão. Não é falar em línguas. Você pode falar todos os dialetos terrenos e celestiais. E, por sinal, há pessoas que sabem até falar a língua dos anjos, mas não sabem falar a linguagem do amor com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com seus colegas, com os seus amigos. Não sabe falar a linguagem mais simples que há, a linguagem do amor. Eu quero chamar a tua atenção hoje aqui, irmãos, para o grande, sublime mandamento. É dessa forma que nos identificamos como verdadeiro cristão, através do amor. E quero lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz, se você odeia alguém, seja lá quem for, e seja lá o que ele tenha feito, a Bíblia lhe chama de homicida. Você é um assassino. Se você odeia alguém no seu íntimo, você é um assassino perante Deus. E se você diz que ama a Deus e ao mesmo tempo é incapaz de demonstrar amor pelas pessoas que estão ao seu redor, segundo o Evangelho de João, você é mentiroso, porque é impossível amar a Deus que não se vê e ao mesmo tempo odiar o irmão, ser incapaz de odiar o irmão a quem vemos. Essa é a lógica das Escrituras Sagradas. Você é mentiroso, por isso eu quero chamar a atenção para o que verdadeiramente importa. É o que está escrito. Segui o amor para com todos. Segui o amor para com todos sem reservas, sem distinção, sem regras, sem limites. Simplesmente viver o amor, porque essa é a nossa verdadeira essência como cristão. Amar a Deus. E presta bem atenção aqui. Amar a Deus, e no Evangelho de Mateus 22, capítulo 22, Jesus nos diz: e o segundo semelhante a este é amar o próximo como a si mesmo. Quando nós amamos alguém, nós não temos tempo para julgar. Essa frase, essa máxima foi dita por Madre Teresa de Calcutá, uma cristã que certa ocasião falou essa frase: quando amamos alguém, não temos tempo para julgar. Porque está escrito em 1 Coríntios 13 que o amor não suspeita mal. O amor não inventa história, não cria fofoca, não vive a caluniar. E nós somos chamados para amar sem receios, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E podemos amar sem medo, sem reservas. Eu quero te convidar para amar mais. Amar mais seus filhos, amar mais os seus pais, amar mais seus cônjuges, amar mais o seu ministério, amar mais a sua igreja, seus líderes espirituais, seu pastor, amar mais a Deus, amar com toda a sua essência, com toda a sua força, com tudo que você é. Porque, meu irmão, no final de tudo, nós vamos ser julgados pela forma que amamos, pela forma que demonstramos o nosso amor, não pelo que você conhecia, não pelo que você sabia, mas pela maneira com que você amou. Segui o amor para com todos. E o interessante desse grande mandamento, e aqui sistematizando algumas lições, ainda no versículo 30 diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração.
O coração aqui é apresentado como o centro, a sede dos nossos sentimentos. Amar a Deus envolve sentimentos. Amar a Deus significa que você não é uma máquina. Você vai sentir, você vai se envolver. É por isso que no culto alguns choram, alguns riem, uns pulam, uns gritam. E você pode achar isso esquisito, mas é a nossa forma de expressar o sentimento mais íntimo e mais profundo que há do nosso ser, como aquela mulher Maria, que adentra na casa de Simão, o fariseu, quebra o vaso de alabastro e deixa o aroma da adoração exalar, sem se intimidar com os preconceitos, sem se intimidar com os julgamentos, sem se intimidar com os protocolos, com as formalidades. Ela não está nem aí, ela simplesmente adora. E adorar a Deus envolve entrega de coração. Filho meu, diz o Senhor, dai-me o teu coração, porque é do coração que procede todas as coisas que há no homem. Aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Eu te pergunto, onde está o teu coração, meu irmão? Saiba que aí vai estar o teu tesouro. Seu coração está no time do futebol, seu coração está na sua poupança, o seu coração está nas coisas dessa vida. Quão infeliz é o seu coração, porque está acumulando tesouros em uma vida, em uma terra onde a ferrugem corrói, onde as traças destrói. Mas se teu coração está nos céus, o teu tesouro está nos céus, e lá não há ladrão que roube, não há tempo que venha destruir, não há nada que possa despedaçar, depreciar, porque o seu tesouro está bem conservado, preservado e guardado nos céus. Adorar ao Senhor de coração, com sentimento. Você é livre, porque onde houver o meu espírito, haverá liberdade. Você é livre. Agora, o que não pode haver, irmãos, o que não pode existir, é uma adoração apática, frígida, sem sentimentos, conforme alguns cultos de algumas denominações tradicionais. Não há vida, parece que não celebra um Deus vivo, onde todas as preces não carregam, sabe, esse ingrediente de sentimentos. Adorar a Deus significa isso. Adorar ao Senhor significa entrega com sentimento. É interessante que certa feita eu estive com meu sogro lá na Ilha do Retiro, assistindo uma partida de futebol. Era Sport contra Corinthians. Corinthians ganhou nessa partida por 4-0. Eu estava torcendo por Sport, afinal de contas é rubro-negro. E algo me chamou a atenção. Eles passaram o tempo todo em pé. Eram 4 horas da tarde quando o jogo começou. Imagine um sol escaldante, recalcitrante, e eles o tempo todo em pé, torcendo por seu time, levantando a bandeira, suando a camisa, arregaçando as mangas e sacudindo a poeira, por seu time. E eu olhava, você pode chamar de extremismo, você pode chamar de fanatismo, chame do que você quiser, mas há uma paixão por aquilo. E eu não me conformo em saber que não temos essa mesma paixão, que pode faltar em nosso coração essa mesma motivação, motivos que nos levam a uma ação. Esse mesmo entusiasmo não pode existir, porque quando você adentra nesse lugar, adentre na certeza que você vem celebrar a um Deus vivo, grandioso, poderoso, formoso, glorioso, que pode fazer maravilhas em tua vida.
É por isso que eu celebro, conforme está escrito no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores dessa terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com júbilo, sabei que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom, foi ele que nos fez e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio, portanto entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graça porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quantos podem aplaudir de coração ao Senhor, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores? Aleluia! Oh, glória! Paixão, coração, sentimentos. Nós devemos apresentar isso, porque senão vidas vão entrar no culto secas e vão sair vazias. Mas a adoração é tão contagiante, eu posso dizer isso por experiência própria, que algumas vezes vinha ao culto, olhei para meu irmão ajoelhado, olhei para minha irmã ao lado com as mãos levantadas, adorando, esse sentimento despertava em mim o interesse de, eu também quero experimentar o que é isso. O que é isso que faz esse povo rir? O que faz esse povo chorar? O que é isso? Que alegria é essa? E posso lhe dizer, meu irmão, já andei atrás de trio elétrico, já passei virotes na madrugada em mesa de bar, já sentei em roda de samba, mas nunca vi uma alegria como a alegria que existe entre o povo de Deus, na casa de Deus. Não há alegria incomparável. Essa alegria é incomparável. Aleluia! Aleluia! Talvez você pergunte, mas por quê? Qual é a diferença que há? É que nós não precisamos de alucinógenos, nós não precisamos de bebida, nós não precisamos de drogas, nós não precisamos de nenhum efeito. A nossa alegria não vem de fora para dentro, ela flui de dentro para fora. A alegria do Senhor é a nossa força. Aplauda de novo de todo o coração. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus por isso! Ah! A alegria do Senhor é a nossa força. Aonde houver o meu espírito, há liberdade. Amém? Quantos são livres para adorar o Espírito em verdade? Jesus, certa ocasião, disse que toda tristeza se converterá em alegria. Eu vivo isso. Às vezes a tristeza vem me abater, eu olho para ela e digo, te converte, miserável. E por mais que venha ter motivos para chorar, há uma razão que me faz sorrir. Porque Ele vive, eu posso acreditar no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, eu ainda tenho esperança. Ainda que o sol escureça, que as estrelas caiam do terra, eu creio no Deus que vive, que reina. Aleluia! Glória a Deus. Amar a Deus de todo o coração é isso. Aperta firme a mão do teu irmão e pergunta, está vivo? Adorar a Deus de todo o coração requer sentimento. Deixa nos chamar de fanático, deixa de nos chamar de extremista, deixa nos chamar de exagerado. Não é isso? O pessoal diz, Deus não é surdo não. Não é isso? O pessoal fala, Deus não é surdo não. Aí eu digo, e o teu cantor é? E o teu ator é? E o teu time é? Porque tudo isso é comum nos grandes clubes, nos grandes estádios, ginásio, nas grandes centros de da igreja, não. É porque ainda não conheceu o Deus vivo que nós conhecemos. Quando no dia vai logo perceber que não podemos nos calar diante de tudo que Ele tem feito em nosso favor. Não há como ficar em silêncio. Vamos vibrar, vamos celebrar e vamos alegrar enquanto existir fôlego em meus pulmões. E quando existir ar no meu peito, eu vou engrandecer ao meu Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Amar a Deus de todo o coração requer o quê?
Opa! Sentimento. Diga comigo, sentimento. Entrega o teu coração ao Senhor. Sentimento. Segundo quesito, de toda a tua alma. Vai além de um membro físico, palpável e visível. Alma, algo completamente intangível, algo completamente abstrato, excede os limites daquilo que nós conhecemos por concreto. Mas é interessante quando o salmista, no Salmo 42, diz: assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. A minha alma anela por ti, ó Deus. A minha alma tem fome de ti. Isso significa que não é louvar a Deus somente com mímicas, pantomímicas, gestos e gesticulações, porque isso pode ser copiado, isso pode ser imitado, por meio de palavras também, por meio de canções. Às vezes você está cantando, mas você está no automático, você nem sabe o que está cantando, é simplesmente automático. Mas quando envolve a alma, você se entrega por inteiro, você se entrega por completo. E a alma se trata de emoções, é você se emocionar. Há cultos que os irmãos vão de convir com o que eu vou falar, que até minha alma se arrepia na presença de Jeová. Tem uns momentos tão gloriosos na presença de Deus que a gente vê a alma da gente se estremecendo. Isso porque a nossa alma anseia por Deus. A nossa alma tem sede de Deus, a nossa alma tem fome de Deus. Não adianta alimentar a nossa alma com qualquer outra coisa vã, trivial, passageira desse mundo supérfluo. A sua alma não será alimentada nos banquetes, nos manjares, nas iguarias dessa vida. A sua alma não vai ser alimentada em uma academia. A sua alma não vai ser alimentada ouvindo uma música. A sua alma não vai ser alimentada por meio de um relacionamento amoroso. A sua alma só será alimentada pelo pão vivo que desceu do céu, aquele que é a fonte inesgotável de águas vivas. Ele sim pode alimentar a nossa alma, ele sim, nada mais do que ele. É por isso que existe em nossa geração a coqueluche do momento, estresse, depressão, por causa da alma sedenta, faminta, alma vulnerável. Se você passar um dia sem comer, sem beber, seu corpo vai ficar desidratado, desnutrido. Logo você vai se sentir vulnerável a qualquer tipo de doença. Da mesma forma, um dia, eu confesso isso para os meus irmãos, se eu passar um dia sem orar, sem ler a palavra, eu sinto a minha alma como mendigando, como pedinte, aflita, frágil, porque a minha alma, ela só é fortalecida pelas coisas que vêm lá de cima. Não é novela, não é filme, não é big besteira, não é nada disso, mas é o Espírito de Deus que alimenta a nossa alma. Amém? E quando o Espírito de Deus alimenta a nossa alma, a gente se emociona em sua presença. Isso extravasa todos os limites que possam existir. É por isso que o rei Davi dançou. E a Bíblia diz, olha só que a Bíblia diz, ó, as nádegas do rei apareceram. O rei dançava e o bumbum dele foi visto por todo o povo de Israel. Foi. E ai daquele que se intrometeu nessa questão. Foi uma mulher chamada Mical, esposa do rei. Diz, que coisa ridícula. Olha o rei de Israel dançando e a poupança aparecendo. E aí, meu irmão, eu sou o crítico. No caso, a crítica. Deus fez de Mical uma mulher estéril. Cuidado, se você não tem certeza se é de Deus ou se não é de Deus, fica calado. Pede prova ao Senhor. A Bíblia diz, julgai as profecias. Pede prova a Deus. Porque se você for se intrometer numa questão que não lhe diz respeito, simplesmente acusando,
você pode se tornar estéril. E eu tenho visto muitas pessoas em nosso meio, em nosso tempo, estéreis, que nunca desfrutaram do batismo com o Espírito Santo, nunca desfrutaram de um revestimento da plenitude divina sobre as suas vidas, porque tudo o que acontece é da carne, porque tudo que acontece é menino. Deixa o menino com Deus, o menino tem pai, deixa que o pai do menino vai cuidar do menino. Deixa com Deus, é com emoção. Por isso Miriam dançou na presença de Deus. E não se escandalize se você vê o pastor Sidney dançando. A única diferença do pastor Sidney para Davi é que Davi mostrou as poupanças. Eu ia mostrar o eu ia mostrar o banco. Brincadeiras à parte. Mas a questão é que alma requer emoção. Não seja uma pessoa frígida. Não seja uma pessoa apática. Deixe a sua alma adorar. Deixe a sua alma falar com Deus. Deixe a sua alma encontrar-se com Deus. Coração, alma, depois diz entendimento. Ei, presta atenção, vamos procurar o equilíbrio. Entendimento está relacionado a intelecto. Está escrito: o meu povo perece por falta de conhecimento. A única razão descrita na Bíblia que é o motivo principal da ruína, da desgraça, da miséria do povo de Deus é a falta de conhecimento. A Bíblia nos exorta a crescer na graça e no conhecimento. Alguns até questionam, permita-me aqui abrir aspas e refrescar a memória de alguns com o que já disse algumas vezes. Alguns até perguntam qual é o mais importante, poder ou conhecimento, conhecimento e poder. Essa confusão dura séculos. Mas Martinho Lutero, certa feita, ele disse o seguinte: imagine que você está numa canoa com o desafio de atravessar uma lagoa. Em sua mão direita você tem um remo que se chama conhecimento. Na sua mão esquerda você tem um remo que se chama poder. Se você remar somente conhecimento, o que é que vai acontecer? Não vai sair do lugar, vai ficar andando em círculo. E se você remar só poder, só poder, só poder, só poder, eu quero poder. Vai para onde, meu irmão? Eu vou atrás de poder. Ô irmão, quer o que? Poder. Poder para explodir, irmão. A Bíblia diz que o poder é para testemunhar. Eis que descerá sobre vós o meu espírito e recebereis poder para serem testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria. Poder para tu dar testemunho, poder para tu evangelizar, poder para tu amar mais. Isso é o poder de Deus. Se você remar só um, o que é que vai acontecer? Você não vai sair do lugar. Mas se você remar poder, conhecimento, você vai chegar do outro lado, você vai atravessar a lagoa. Amém? Certo teólogo disse bem assim: o que é mais importante, poder ou conhecimento? Quantas asas um pássaro tem? 2. Qual é mais importante, a esquerda ou a direita? As duas. Então tanto conhecimento quanto poder é importante. Por isso Jesus diz: errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. É um erro ignorar um sobre o pretexto de enfatizar o outro. Portanto, tem que andar junto. Eu tenho que adorar a Deus com todo o meu entendimento. Isso significa intelecto. Eu tenho que buscar conhecer mais. Para de ficar tomando leitinho materno. Para disso, irmãos. É como o autor de Hebreus disse: há irmãos que só vivem no leitinho materno. Nós queremos trazer comida sólida, mas eles não estão acostumados com isso. Me recordo quando meu filho começou a engatear, era com 4 meses. A gente ficou tudo animado, ficou tudo feliz. Comentei isso com Vanessa comentou comigo. Com 11 meses ele começou a andar os primeiros passos sozinho, a gente também se animou. Agora eu vou lhe dizer uma coisa: Gabriel está com 2 anos, se ainda hoje ele estivesse engateando, eu estaria assustado e muito preocupado com isso. Porque essa fase de engatear já passou. E quando essa fase passou, eu peguei um andajado e Gabriel, Vanessa testemunha, eu joguei bem longe. Vem cá que eu tenho um caminho para você. E às vezes Deus faz isso conosco, Ele pega um andajá e diz: olha, essa fase já passou, meu irmão. Agora é hora de andar com as próprias pernas.
É isso que Deus está te dizendo. Aprenda a andar com as próprias pernas. E me lembro da minha infância, quando minha mãe me levava no colégio. Depois ela chegava e dizia, me deixava na esquina e dizia, olha, já sabe onde é. Eu ficava olhando para trás, dava 10 passos para frente e olhava para trás, ela estava lá na esquina. Certa feita, eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos, não lembro. Ela disse, meu filho, você cresceu, agora aprenda a andar sozinho. E eu, como é, mamãe? Isso mesmo. E aí eu tive que aprender a andar sozinho. Agora o que não pode é o marmanjão, sabe? Passou o tempo e ainda está dependendo dos pais, profissão filho. Cuidado, meninas, fuja desse camarada, porque se você casar com ele, sabe qual vai ser a profissão dele? Marido. Você vai trabalhar, ele vai ficar jogando videogame em casa. Triste, e ainda vai reclamar por causa da comida fria. E ainda vai reclamar por causa da comida francesa. Comida francesa. De vez em quando eu como comida francesa, irmãos. Comida francesa é resto de ontem. Chega, Vanessa, o que é que tem para hoje? Ela, comida francesa. Glória. Hoje mesmo eu comi comida francesa, não foi, capitão? Resto de ontem. É comida francesa. Fui falar nele, ó, apareceu. Me ajuda aqui, Rodolfo. Vai para ti, Rodolfo, vai. Adorar a Deus com todo o nosso entendimento. Você precisa crescer, se envolver, porque na obra de Deus quem não se envolve, não se desenvolve. É com muito amor que lhe digo isso. Procure conhecer mais a Deus. Procure conhecer mais através do convívio, não através de teoria, mas através de prática, não através dos testemunhos dos outros, mas através do seu próprio testemunho. Enfim, adorar a Deus de todas as tuas forças. Significa que amar a Deus também requer atitudes. Os homens de Deus foram homens de atitudes. Marcaram a história com atitudes. Atos que foram muitas vezes interpretados como atos de loucura, mas foram homens de atitudes. A grande questão é que sempre existem 3 tipos de pessoas em tudo que é lugar. Aqueles que não sabem o que estão acontecendo, aqueles que estão vendo as coisas acontecerem, e aqueles que fazem as coisas acontecerem. Para isso é necessária atitude. Se não fosse por meio de uma atitude, o mar nunca teria se abrido. Mas lembre de que Deus disse a Moisés, pega o teu cajado, toca no mar. Isso é atitude. Se não fosse através do som das trombetas, as muralhas de Jericó nunca teriam caído. Mas Deus disse, erguei as trombetas, e tocai e entoai. Se não fosse através de atitude, Golias estava até hoje afligindo o povo de Israel. Mas um menino que não era guerreiro, não era caçador, nunca colocou uma armadura, nunca levantou uma espada, nem colocou um escudo, pegou 3 pedrinhas com uma petecazinha e lançou na testa do gigante. Ele viu o gigante tão grande que imaginou, e eu fico a pensar dessa forma, ele é tão grande que é impossível não acertar na sua cabeça. Temos que ter otimismo, temos que ter atitude. Se não for por meio de atitudes, meus irmãos, se você quer resultados diferentes diante das mesmas coisas, você não vai obter. Se você quer resultados diferentes, então tenha a partir de hoje, em nome de Jesus, atitudes diferentes. Eu lembro, quando nós trouxemos essas cadeiras, essas longarinas são muito pesadas, do templo para cá. Eu fiz uma convocação. Eu imaginei que uns 30 ou 40 jovens iam aparecer. Apareceu somente 5 jovens. Eu tive que contratar os pedreiros que estavam lá para nos ajudar. E eu disse, eu não entendo. Será que eles não sabem o sentido de adorar a Deus com força? E percebi que muitos desses jovens que não vieram, é interessante que passam horas e horas na academia fazendo careta para o espelho. Pegando peso tão pesado que às vezes solta até flatulência. Eu já andei em academia, eu sei como é a situação lá, né? São malhados, sarados, trincados,
alguns anabolizados, bombados. Você pega um alfinetezinho, murcha tudo. Mas a questão que estava lá, e adorar a Deus com força, com atitude, com esforço. Isso eu lembro de um jovem que fazia faculdade aqui na UNEB, e ele está hoje em Valença, em Salvador. Ele fazia direito, e um dia ele procurou a zeladora da igreja e disse: olha, eu quero ajudar a zelar da igreja. Como assim, meu filho? Eu quero passar um pano no banco, eu quero varrer o chão, eu quero limpar, eu quero ser útil. E ela me disse isso, eu fiquei tão surpreendido com esse rapaz que eu fui falar com ele, numa faculdade estadual, de um curso de extremo prestígio. Eu disse: meu amado, você desejou? Pastor, eu desejo participar, diga o horário, eu venho, ajudo a irmã e volto para casa, não há problema nenhum. Eu disse: irmão, parabéns, que visão tão linda. Ele disse: pastor, eu aprendi o que é adorar a Deus com força. Não é somente em pensamento, não é somente em sentimento, não é somente em palavras, não é somente em emoção, é adorar a Deus com força. Agora, que eu posso dizer a vocês, irmãos, não posso omitir esse fato, que na evangelizadora existe grandes homens e mulheres que adoram ao Senhor com força. Com força não, com toda força. Eu só não vou citar nomes aqui para não correr o risco de pecar, mas em relação a isso, a grande maioria tem esse entendimento e adora ao Senhor com força, com atitudes. É suar a camisa por uma causa que seja maior do que os teus caprichos. É suar a camisa por algo que seja bem melhor do que os teus anseios. Enfim, qual é o grande mandamento? Adorar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. E o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a nós mesmos. É fácil amar quem está longe, difícil é amar quem está perto. Como você vai dizer que ama alguém se você não foi provado a tal ponto de demonstrar esse amor? Quer que eu explique melhor? Como é que você pode dizer que é capaz de perdoar se você não teve a oportunidade de se vingar? Como é que você pode dizer que ama se você não teve motivo para odiar? Como é que você pode dizer e afirmar sobre algo que ainda não foi provado? É diante das provações que nós confirmamos a nossa fé. Nisto conhecerão quem sois verdadeiramente os meus discípulos, se tiverdes muitos dons espirituais, se cantar igual uma andorinha e um sabiá, se tocar impecavelmente. Antes de tocar, precisamos ser tocados. Se falar várias línguas e ao mesmo tempo não falar a linguagem do amor com aqueles que estão ao teu redor. Conhecer todas as escrituras, como um pastor recém-formado foi para uma região do interior, o interior brabo do sertão nordestino mesmo. E chegou lá demonstrando, sabe, se exibindo, mostrando todo o seu conhecimento. Olha, porque essa palavra no grego diz isso e essa palavra no hebraico diz isso. Quando ele acabou o seu lindo e belo discurso, uma irmã procurou uma senhora de idade. Ô pastor, meu filho. Pastor, pois não, senhora. Ô pastor, gostei tanto da sua pregação, meu filho. Foi tão abençoada. Ô minha amada, que bom. Agora eu fiquei com uma dúvida, pastor. Pois não. Esse tal do hebraico que o irmão tanto cita, ele é irmão do grego, é? E eu vi esse pastor contar essa história e dizer: eu tive que aprender a falar a linguagem do amor, ser acessível, ao invés de ser complexo, ser simples com aqueles que estão ao nosso redor, assim como Jesus, que se encarnou, desceu dos céus à terra e falou na linguagem que todos nós conhecemos, na linguagem
do amor. Eu quero te convidar, em nome de Jesus, a viver o grande mandamento. E para viver um grande mandamento, a gente tem que fazer morrer o nosso ego, as nossas manhas, as nossas manias, nossos preceitos. Nós temos que fazer morrer o nosso orgulho e falar uma só linguagem. Uma só linguagem. A linguagem do amor. Para que o mundo, ao olhar para você, veja Cristo em sua vida. Não através do seu dom, não através do seu talento, mas através do seu amor. Nisto conhecerão quem sois, os meus discípulos, através do amor. Quero te amar mais e mais, sem distinção, sem reservas, sem receios. Nessa caminhada vamos nos estranhar várias vezes, não se engane quanto a isso. Mas são dessas situações que Deus estará provando os nossos verdadeiros sentimentos. Se o nosso coração está em Cristo ou não. Amar sem fingimento. Amar de coração e de verdade. Jesus acabou com todo o embate e debate com essa simples palavra. A partir dessa hora, não havia mais motivo para discussão entre saduceus, fariseus, escribas, zelotes e essênios, sobre qual era o grande mandamento. Não havia mais dúvida alguma que o amor é o maior mandamento. E eu espero que, em nome de Jesus, não haja dúvida alguma entre nós sobre qual é o maior dom. O maior dom é o dom de amar. Que não haja entre nós dúvida alguma sobre qual é o maior ministério. Porque o maior ministério é o ministério de amar. Que não haja entre nós especulações sobre qual é o fruto mais honroso, mais digno. Porque o maior fruto que um cristão pode frutificar é o fruto do amor. E quer saber? Olha bem para mim. Eu quero adorar e amar a Deus sobre todas as coisas. E quero te amar, você, como a mim mesmo. Amar o meu próximo, amar o meu semelhante, de modo que aquilo que eu não quero para mim, eu também não desejo para você. De forma que aquilo que eu não quero para você, eu jamais vou desejar para mim. Eu quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eu quero aprender com Jesus, viver como Jesus, andar como Jesus, agir como Jesus, falar como Jesus, pensar como Jesus, até um dia ser semelhante a Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.